Bem? E aí, galera, tudo bem? A gente está dando continuidade aos debates aqui nas comunidades. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre a questão da educação, do ensino, a relação entre a educação e tecnologia, né? Que agora tá com muita força, né, nos debates sobre a educação, inclusive com a EAD, possibilidade de projetos que podem englobar isso. E a gente vai estar mais ou menos tentando fazer isso em 40 minutos, né? Esse é o desafio, porque é muita coisa para falar. Vamos lá. Esse bate-papo aí que vocês já estão acostumados mais ou menos como é o ritmo, como é a dinâmica. Eu sou Marcelo, professor de Geografia do Instituto Federal de Alagoas, Campus Penedo, e vamos aqui abrir, professor Marcos Paixão, professora Elisa. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. A gente pensou em começar essa discussão falando um pouco da nossa experiência como estudantes. E aí, não só recuperando a nossa experiência da época de escola, né, mas pensando no nosso lado de estudantes eternos, né? Acho que vocês sabem que a maioria de nós fez e faz pós-graduações, então, na verdade, ser professor é continuar estudando para sempre, né? Aí, mas eu não queria começar, não. Eu queria que um de vocês começasse. Adoro quando o Marcos Paixão conta a história dele como estudante. Conta aí pra gente. Então, pegando o ensino médio, né, que é o que dialoga mais com a maior parte do perfil do público que vai assistir, e era um momento também onde meus pais já não influíam tanto, já não queriam influir tanto na maneira como eu estudava. Eu fui um aluno muito ruim, na verdade, né? Não fui um aluno classe A, né? Eu estava ali na escola, sendo, né? Vivendo, vendo as coisas. O fato é que eu não me recordo do nome dos professores, não me recordo muito dos conteúdos. De alguma forma eles ficaram aqui, mas eu ia para as recuperações, fazia tudo no finalzinho e passava, mas eu não posso dizer que era proveitoso, pelo menos não da maneira como eu, como docente, analiso hoje a performance dos meus alunos. Então, a escola, para mim, ela foi muito mais um espaço de sociabilidade, de construção de relações, de entendimento de outras histórias. A minha escola era muito problemática, né, muito violenta, as coisas aconteciam com frequência nos espaços, e isso acabava desarticulando o ambiente de aprendizagem. Ele não era o mais saudável, digamos assim, mas de alguma maneira a gente criava ali as estratégias para ter relações, né, entre nós. Mas enquanto estudante, de fato, o meu processo não foi tão salutar. Em casa, eu tinha um ambiente minimamente organizado, né? Minha família minimamente conseguia me prover de alguma estrutura, mas o meu bairro também não era muito apreciador de uma dinâmica de silêncio, que é aquilo que o estudo muitas vezes demanda, né? Então eu aprendi a estudar no barulho, tanto que hoje eu consigo me desligar assim das maiores algazarras do meu entorno, porque ou eu fazia isso, ou eu não conseguia estudar mesmo. Então, às vezes que eu precisei estudar em casa, utilizei esse espaço da casa como lugar de foco, de aprendizado, eu tinha que lidar aí com a dinâmica externa, que era cidade de Salvador, né, bem musical, dentre outras coisas. Então, foi bem turbulento assim o meu processo de aquisição do ensino médio, né? Quer falar? O que eu falo? Vou falar rapidinho. Bom, então, uma coisa interessante, eu até já falei para algumas turmas isso. Quando eu era estudante de ensino médio, eu era muito tímido mesmo. Então, eu não gostava, inclusive, de apresentar seminário, né? Era algo terrível para mim. Eu fui aprendendo com a necessidade, né, da vida mesmo, com a necessidade de passar de ano, etc. E eu era muito tímido realmente para falar. E quando eu precisava falar, eu fui criando, né, procedimentos, fui criando algum tipo de metodologia, e com isso
foi algo que eu fui adquirindo, inclusive, fui adquirindo realmente de forma mais sólida na graduação. Fui criando roteiros, fui criando as conversas com os meus amigos também, me ajudaram bastante. E sempre fui muito mais da escrita do que da fala. Algo que até hoje se expressa de uma forma. Porque a escrita é uma etapa do processo de aprendizado, a atenção é outro, o visual, né, é outro. Então, cada um vai desenvolvendo, vai tentando assimilar de uma melhor forma. Tem gente que aprende mais ouvindo, tem gente que aprende mais vendo, tem gente que aprende mais escrevendo. E eu fui aprendendo que, na verdade, quando você junta um pouco de tudo, as coisas facilitam, né? E ninguém nunca tinha me contado. Eu fui aprendendo realmente com a necessidade de estudar. E aí, então, quando eu me deparava realmente com a necessidade de escrever algo, quando era a necessidade de falar principalmente, eu via como processos são distintos, mas que no fundo eles têm uma unidade no ensino-aprendizado. Eles fazem parte de um processo maior, né? E hoje até estava conversando aqui com o pessoal que eu estou no processo também, né, de ser aluno, de ser estudante, porque isso a gente leva para a vida. Estou no doutorado, né, e com isso, em meio à pandemia, eu tenho urgência de escrever, por conta dos prazos. Então, essa dinâmica ainda permanece até hoje, né, da escrita, da leitura, do acúmulo, de você se exercitar, porque é também um exercício, né? Quer dizer, ainda eu sou aluno até hoje, né? A gente não se desprende dessa condição, né? Mais ou menos isso, acho que vai lembrando. Oi? Então, eu vou falar. Acho que eu sempre fui boa aluna, né? Na verdade, eu sempre fui a nerdzinha. Pelo menos até o ensino fundamental, eu nunca tive nenhuma dificuldade com nota na escola, né? Então, estudar, na verdade, não era uma realidade, não era algo que eu fazia. Eu assistia a aula e isso automaticamente se convertia em nota. Mas aí, no ensino médio, que é também para recortar no nosso público-alvo de agora, né? O ensino médio foi quando eu, pela primeira vez na vida, tive que estudar. E tive que estudar pela dificuldade de algumas disciplinas, né? Eu sempre tive dificuldade em matemática, física, química. Ficava de recuperação, todos os bimestres do meu ensino médio eu estive de recuperação em matemática, física e química. E aí eu descobri que eu realmente precisava, por ter dificuldade nessas matérias, eu precisava ter uma rotina de estudo para dar conta dessa dificuldade maior. E para mim, na verdade, por isso que eu quis trazer essa coisa da experiência também, para mim, descobrir uma dificuldade maior na escola me mostrou a minha dificuldade com o estudo mesmo, assim, no sentido de que, só duas coisas que o Paixão falou aí que são importantes para estudo, né? Silêncio e solidão. Então, eu também sou uma pessoa que eu adquiri a capacidade de me concentrar com barulho. Hoje em dia, na verdade, eu não consigo me concentrar no silêncio, eu só estudo se eu tiver música, se tiver algo acontecendo, porque o silêncio era tão impossível que ele me desconcentra, me distrai. E essa coisa do espaço, né? Então, tipo, sei lá, comparando com hoje, que, por exemplo, principalmente condições econômicas me permitem ter um espaço para estudar, uma mesa, ter onde guardar meu material de estudo, ter um computador, ter até o silêncio se eu quiser. Mas aí na casa da minha mãe, a própria dimensão da organização do espaço, há 3 adolescentes num quarto, como era o meu caso, eu tinha 2 irmãs, eu não tinha. O quarto não era uma possibilidade para estudar, a sala não era uma possibilidade para estudar, porque a televisão ficava ligada o dia inteiro. O único lugar onde eu conseguia estudar quando eu realmente precisava era de madrugada no banheiro. Então, acho que isso é um ponto importante para a gente pensar as possibilidades de estudo dentro de casa, né? Que acho que quando a gente fala em desigualdade e educação, acho que isso é um ponto importante para lembrar.
E, para mim, uma das grandes coisas da vida adulta, uma das grandes realizações da vida adulta é justamente ter onde estudar, ter a possibilidade de organizar essa dinâmica que, para a gente, hoje, é não só estudo, né? Estudo e trabalho o tempo todo. Para ter isso, essa dimensão da solidão, para armazenar o conteúdo, para fazer essa etapa que pode ser solitária da educação, né? Do processo de ensino-aprendizagem. Mas e aí, para falar de educação à distância, para além da nossa experiência, quem quer começar? Posso fazer uma ponte, já engatando aqui que marcha é essa aqui, Marcelo? Marcha 2, segunda marcha. Essas observações, Elisa e Marcelo, são bem interessantes porque, notem, elas são pré-escolares, né? São dimensões que dizem respeito àquilo que não está na escola. E é natural, ou melhor, naturalizado que nós, docentes e estudantes, acreditemos que vários alunos ali dentro de um espaço escolar recebendo o mesmo tipo de instrução vão ter a mesma vivência escolar, quando na verdade não, né? Então, quando você fala de concentração e quando a gente pensa na dimensão do que fazer com o objeto do estudo, remete a esse livro aqui do Bourdieu, chamado A Reprodução, um livro clássico aí, né? Todo mundo conhece, ouviu falar, ou pelo menos já teve contato com as ideias dele, e ele observa justamente isso. Muito da desigualdade social e que se reproduz no ambiente escolar, ela vem de fora, né? Ela vem da própria estrutura familiar, vem das próprias condições de moradia, onde muitas vezes é destituído esse aluno, esse estudante ou essa pessoa, porque antes de ser estudante, de fato, é retirado dele a capacidade de aprendizado a partir da concentração e, sobretudo, o que fazer com o objeto do estudo. Então, dito de uma maneira mais sintética, estudantes que vêm de uma história familiar onde concentração, onde um espaço da residência, um quarto reservado, uma mesa, um mouse, para a gente pensar aqui também no objeto informático, né? No objeto tecnológico, onde a falta de contato disso tudo faz com que a vivência dele em uma escola, mesmo de muita qualidade, não repercuta em resultados numéricos, já que a gente sempre acaba medindo também pelo conceito numérico, como muitas vezes a gente desejaria, ou esse próprio aluno desejaria sua família, que repercute em frustrações e tal. Como é que vocês pensam aí, para a gente engatar, né? E eu acho que quando a gente pensa numa proposta de educação ou numa instituição de educação que em vários aspectos tem, sei lá, tem mais possibilidades ou tem uma qualidade mesmo acima da educação comum, né, que é a educação federal, que a gente sabe que é diferenciada, a gente, sei lá, a gente discute ou a gente precisa, de alguma maneira, justamente ter como norte uma educação que possa, se não acabar, mas pelo menos diminuir essas desigualdades. Eu acho que uma das grandes vantagens da gente estar na instituição que a gente está é justamente ter no ambiente da escola a possibilidade de suprir algumas dessas carências, né? Seja com uma boa biblioteca, com salas de aula minimamente confortáveis, com recurso, né? Então, eu acho que um dos perigos que eu enxergo na educação à distância é justamente a gente devolver de volta para o aluno a responsabilidade da qualidade do ensino, né? Tipo, a gente só instrumentalizar em ferramentas tecnológicas algo que leve para a casa dele. Essa casa dele onde justamente a gente não consegue dar conta de minorar essas desigualdades, que não vão se resolver, não se resolvem só com tecnologia nesse sentido, né? Não se resolvem só com acesso à internet, digamos assim. Acho que o que você falou dos equipamentos e sei lá, a estrutura, condições sociais de modo geral, não é isso? De um espaço, de saneamento básico, de eletricidade para poder manter esses equipamentos funcionando. Eu acho que é tão ampla essa discussão, né? A importância do serviço público de ele atenuar, ao menos, o acesso em termos estruturais, em termos de realmente computador, da internet, de ambientes adequados, até pela possibilidade do aluno ficar
mais tempo nesse ambiente, utilizar esses recursos. Hoje a gente tem uma transferência muito grande, ou uma tentativa, pelo menos, de transferir a responsabilidade da educação para os próprios indivíduos, né? Até para está dentro de um projeto de que o Estado, né, ele não se responsabilize por isso. E a lição de casa, segundo vários estudos, quando você tem um peso muito grande na lição de casa, ela é um mecanismo de desigualdade, porque as relações familiares são diferentes, tem uma estabilidade maior, inclusive tem uma relação com a questão também de como é que está a cabeça de quem está nessa casa, o acesso ao computador, o acesso à internet, de ambientes adequados dentro de casa, etc. Então, tudo isso, dentro de um país tão desigual como o Brasil, ele faz parte de um processo que não pode ser mais alimentado, na verdade, né? E daí a importância de ter um projeto de educação que enfrente essa desigualdade e não negue essa desigualdade, por exemplo. E aí? Isso, eu pensei que você fosse pegar alguma nota. É bom que você fale sobre como muitas vezes é imputado dentro desse projeto educacional que passa desapercebido. Eu vejo muitos docentes, amigos nossos, e nós mesmos em algum momento, estamos plenamente conscientes assim, que estamos fazendo o nosso melhor e essas questões, ou pelo menos a gente às vezes precisa acreditar que estamos fazendo o nosso melhor, e essas questões passam batido, né? A gente não entende por que é que o aluno não consegue, em alguns momentos, chegar ali naquele espaço, e a gente devolve isso para ele, porque se eu estou fazendo o que eu posso, o meu melhor, você também tem que fazer o seu melhor, então dê conta desses resultados. E está mais do que claro que o nível de adoecimento mental das pessoas e dos estudantes tem sido elevadíssimo, assim, né? Mutilações e coisas do tipo, que estão aí, são parte da experiência. Eu não acho que a juventude de hoje é mais fraca, como se diz, eventualmente aqui e ali, né? As pessoas são as pessoas do seu tempo, então essa comparação não faz o menor sentido. E são experiências de sofrimentos provocadas pela escola, que muitas vezes tem as melhores das intenções. É isso que é um foco. Quer dizer, o que é que escapa em termos de análise a esses docentes, essa política educacional que não consegue dar conta, às vezes, da experiência complexa do estudante. Não se trata só de oferecer uma escola de qualidade. É um passo importantíssimo, inclusive porque permite que a gente faça esse debate aqui. Mas é preciso também dar conta dessa experiência complexa. E essa experiência complexa dialoga com aquilo que antecede a escola. Isso, inclusive, faz com que meu estudante perceba que a experiência individual dele, essa trajetória individual, ela também se conecta com a outra coisa maior que vai, eventualmente, dizer a ele que ele conseguiu chegar no limite. Não é responsabilidade dele naquela hora. E ele vai ter que, naturalmente, lidar com aquele processo e aprender a lidar com esses limites, e não se exigir mais do que é possível dentro de alguns limites, entende? Eu acho que quando a gente pensa essa dimensão da saúde mental, do próprio limite, das subjetividades, né, que estão em jogo no processo educacional de forma mais ampla, e a gente joga ou transfere a educação para o ambiente doméstico, né, porque aí, na prática a educação à distância ela tem isso, dela acontecer em outro espaço que não é a escola também, aí entram outros fatores em jogo também, como além da saúde mental que você mencionou, a própria questão do trabalho doméstico, da violência doméstica. Então, assim, já estão surgindo algumas análises sobre a distribuição do trabalho doméstico nesse período de isolamento. Então, como que você mantém, e aí não é nem só para os estudantes, né? Acho que aí entra o caso dos docentes, né? Como é que você mantém essa produtividade toda se tem filho para cuidar, irmão mais novo para cuidar, casa para cuidar? Acho que isso tudo também tem que ser pensado, né? Para, sei lá, para efetivar qualquer coisa. Dentro disso, a tecnologia ela é vista como algo que solucione, né, tudo, né? Ela por si só,
ela vem como novo, e tudo como tudo que é visto como novo promete, é a promessa de um mundo tecnológico, de um mundo fluido, de um mundo veloz, de um mundo eficiente, que as pessoas lidem com isso de forma realmente individual, né? Como vocês colocaram. E isso é interessante, porque muda, inclusive, toda a relação pedagógica, todo o processo formativo, ele é diferente, ele é distinto. E quando você pensa isso no ensino médio, tem essa singularidade, né? Que são adolescentes, são pessoas que estão no processo ainda do conhecer ainda uma série de coisas. E realmente é diferente você pensar isso, por exemplo, numa pós-graduação, numa graduação. Diferente entre aspas, né? Porque tem certas similaridades ainda. Mas eu acho que assim, todos os problemas que já existem na educação à distância, na graduação, na pós-graduação, de alguma forma se agravam quando a gente fala de ensino médio, né? Por conta da idade, das condições, do que é a adolescência. O processo formativo mesmo das estruturas mentais, né? Ele está ali no momento de formação, de plasticidade, propriamente dito, né? Um momento privilegiado para que ele constitua essas dimensões de afetividade e tal. E a frustração aí, entendida como não atingir esses coeficientes exigidos, ela tem impactos muito duros assim na vida de cada um, principalmente quando você vem de um contexto social de precarização e o teor moral que se constrói. Como assim você não responde estando na melhor escola do município, do estado? Como é que você não dá conta? Você não está se esforçando, não está aproveitando, né? E esse processo de individualização que o Marcelo estava comentando, ele colabora muito para isso que você está falando, né, Paixão? E aí, quando a gente fala, sei lá, na internet hoje, parece muito isso, né? Tipo, essa ideia de que está tudo ali, é só você que não quer. Olha só, se você quiser, você medita, você faz exercício, você aprende a cozinhar, você faz todas as coisas, depende da sua vontade. E que ignora todas as outras complexidades que estão envolvidas nisso, né? E justamente retiram, de alguma maneira, o imaginário coletivo, né? Acho que tipo, isso realmente transforma a gente num somatório de indivíduos e faz a gente esquecer a dimensão social, a dimensão coletiva da coisa. Agora tem um fluxo aí, Elisa, que eu digo Elisa porque a gente estava conversando antes e você ensinou história da educação e tal, e todo esse processo que a gente narra dentro do contexto do ensino técnico, ele é agravado. Basta lembrar que nossos alunos têm mais disciplinas no primeiro, segundo, terceiro ano do que qualquer um de nós teve durante toda a sua graduação, disciplinas simultâneas, né? Isso tem muito a ver com como se configura o instituto, o ensino técnico e tal. Sei que você tem coisas a dizer nesse sentido. Eu não sei se vale a pena a gente entrar tanto nisso, porque pode ficar muito longo, mas eu acho que vale pelo menos apontar a discussão, né, de pensar para que serve a educação técnica e para que ela foi criada, né? Então, acho que no Brasil, principalmente, o surgimento da educação técnica está diretamente ligada a uma diferença de classe, né? Então, a educação técnica ela é pensada como uma modalidade de ensino para a classe trabalhadora, enquanto a universidade, por exemplo, seria destinada às elites. E aí, isso tem problemas historicamente porque gera uma concepção de educação muito utilitária, né? A educação que serve só para o trabalho. Então, isso tem que, ou pode ser pensado de diversas maneiras, que é, primeiro, assim, o trabalho muitas vezes é uma necessidade imediata econômica e social, então é importante, sim, uma educação que capacite para o trabalho, traga um retorno financeiro que muitas vezes traz mobilidade social, isso num país como o Brasil é extremamente importante, mas precisa ser pensado nesse histórico, né, de uma educação mais complexa ou uma educação mais erudita, pensada para as elites, e aí eu acho que se a gente pensa assim, quanto que até bem pouco tempo atrás a universidade no Brasil era extremamente restrita, né? Ainda é, mas isso diminuiu um pouco nas últimas décadas.
E aí também pensar que como que, a partir de 2008, que é quando os institutos federais são criados, né, na forma como a gente entende hoje, isso de alguma maneira começa a experimentar mudanças, não na concepção, acho que o ensino técnico ele ainda é de alguma forma pensado numa dinâmica assim de diferenciação de classe, de uma elitização do ensino superior, mas pela qualidade da educação técnica, né, dos institutos federais, a gente pode falar disso também como uma possibilidade de continuidade dos estudos na universidade. A gente vê que isso gera ou traz não só a mobilidade social, mas traz a continuidade dos estudos, que eu acho que é um ponto importante. Mas pensando nisso, relacionando com o que você falou da sobrecarga dos nossos estudantes, eu acho que é importante a gente pensar, né, como que essa educação integrada ela traz essas duas coisas, né? Então, na verdade, quando a educação técnica ela é repensada nas últimas décadas, ela abandona um pouco essa dimensão só utilitária e ela vai sofrer, vai receber influência do pensamento que define, na verdade, a escola politécnica, que não seria mais essa escola separando uma coisa da outra. Então, a educação técnica hoje ela é pensada para ser as duas coisas, ela é pensada para ser abrangente. E essa abrangência ela tem um custo, né? Ela tem um custo que muitas vezes pode ser o excesso. Então, você tentar dar conta de todas as formações, uma formação humana, uma formação técnica, uma formação integrada, que inclusive traga a continuidade dos estudos, tem esse peso que é o nosso estudante no primeiro ano do ensino médio, ou no ensino médio inteiro, com 1 milhão de disciplinas que geram essa sobrecarga. Aí é óbvio que para a gente, no papel de docentes e que já passamos por uma trajetória de escolarização há muito tempo, é fácil enxergar o quanto que é difícil atravessar essa trajetória, mas ela recompensa depois. Ela recompensa bastante, a gente sabe que recompensa, mas isso não torna ela menos exaustiva, né? Então, acho que, sei lá, falei um monte, mas são só coisas para pensar. Só rapidinho também, dentro do que você falou, interessante porque quando você tinha a escola técnica, com esse nome, né, escola técnica, o que é uns 20 anos atrás, isso era muito claro, esse ensino instrumental, ele era totalmente, era a prioridade, né, total. E isso faz com que o trabalho manual, ele se dissocie de um trabalho de pensamento intelectual, que seja, né? Como isso fica muito claro, por isso que você fala da questão classe, porque reproduz essa lógica, né, do você reproduzir um procedimento instrumental, do você refletir sobre esse procedimento, como se fossem totalmente separados, e não são, né? E não são. Toda atividade separados e hierarquizados, né? Que eu acho que o maior perigo é entrar nisso, né? De achar que uma coisa vale mais que a outra. E hoje leve as últimas consequências, Marcelo, esse raciocínio da separação do trabalho manual e do intelectual, porque eu acho que isso é crucial, sabe? Que toda atividade, né, no mundo todo, sempre, toda atividade humana, ela possui um exercício de reflexão, ou deveria possuir. Ela foi refletida, pensada. Agora, quando a gente separa, porque ela tem todo fazer, tem um pensar, né, embutido. Mas quando você separa isso e coloca em hierarquia, como a Elisa estava falando, você forma pessoas para um tipo de serviço, forma pessoas para pensar e comandar esse serviço, né? Seria a grosso modo. Só vou fazer eu não sou de fazer a citação em vídeo, né? Mas eu vou pedir licença Pode citar. Só para citar uma pessoa aqui, o Taylor, o pessoal da administração estuda. Eu tirei uma citação dele porque eu acho interessante a gente pensar isso. Ó. Como está implícito um conceito de educação dentro disso? E dessa divisão técnica, manual, técnica e da reflexão, né? O que ele fala? Ó, um dos primeiros requisitos para um homem ser apto a lidar com ferro-guça, como ocupação regular,
é que ele deve ser tão estúpido e tão fleumático que mais se assemelha o seu quadro mental a um boi. Ele é tão estúpido que a palavra porcentagem não tem qualquer significado. Aí dentro da fala dele tem um conceito da educação, que é essa educação instrumental, não para todos, mas é uma perspectiva dentro do que ele pensa a sociedade, que reflete como ele pensa a educação, né? Essa educação que ela é seletiva, do pensar e do reproduzir, do instrumental, do fazer apenas, né? Sem ter essa ligação. E quando muda para o nome, né, institucional para institutos federais, eles já tentam, de alguma forma, fazer essa junção dessas duas dimensões, né? No pensar e no fazer. E aí, se a gente pensa nos últimos anos, por exemplo, sei lá, as nossas disciplinas, na verdade, a redução de carga horária que a gente vem sofrendo também está diretamente relacionada com uma retomada desse pensamento utilitário da educação, que as disciplinas humanas não são necessárias, não são tão necessárias assim nessa formação técnica, que é bem a lógica do trabalhador não reflexivo, você formar um trabalhador apenas para exercer uma função. E aí eu queria aproveitar esse raciocínio para pedir para você justamente aprofundar um pouco nessa questão que você tinha apontado no nosso planejamento, de discutir essa coisa da educação como algo utilitário, assim, dos problemas disso do ponto de vista da sociedade mesmo, as consequências disso. Só vamos falar mais. Para mim ou para a Paixão? Tá. Pode ser. Tenta ser rápido, até para a gente seguir, né? Já passou de meia hora. Por exemplo, essa frase do Taylor é só para ilustrar que todo o modelo ou projeto de sociedade implica também um projeto de educação, né? Por exemplo, ele não falou de educação nesse livro dele, ele não está falando de educação abertamente, mas implicitamente aqui tem um projeto de educação de formar esse tipo de sujeito, de formar esse tipo de pessoa, né? Para essa pessoa não ter a liberdade, por exemplo, de pensar sobre aquilo que faz. E não é à toa que hoje tem uma vulgarização muito grande da ciência, do conhecimento científico como um todo, sobremodo nas humanidades, como algo desnecessário, como algo supérfluo, como algo que não foi retirado aí, né, do financiamento da CAPES, por exemplo, das humanidades, como algo que não precisa para nada, porque também hoje cresce junto à criminalização do trabalho docente, junto a essa perspectiva de ter um ensino muito instrumental. Você também tem, nesse contexto, a ascensão de uma negação, por exemplo, das humanidades, da reflexão, inclusive do pensar desigualdade. Para que pensar desigualdade? É importante para a escola? Tem gente que acha que não. Está tudo se somando, né? Porque, no fundo, chega a um projeto de que é preciso cortar custos da educação para pagar a dívida pública, por exemplo, que a gente já falou no outro vídeo, e que é preciso ter uma política mais autoritária, verticalizada de ensino, de um controle sobre um viés que se coloca como neutro por conta da adesão à técnica. E aí a gente pode até discutir se a técnica por si só, por exemplo, ela é a vilã ou não. Marcos Paixão responde. O problema é que para a sociologia, a maior parte da sociologia tem uma visão muito pessimista em relação à técnica, né? Dá para dizer que você tem todo um filão aí, a escola de Frankfurt, né? uma escola de pensamento sociológico, todo um filão que faz uma crítica muito forte da técnica, a técnica como promotora de alienação das relações. Se é possível se opor à escola de Frankfurt, eu não sou tão pessimista em relação aos instrumentos, né? Eu gosto muito de um filósofo, eu só sei falar citando a merda, né? Eu vou pegar alguma coisa para citar também, vocês estão citando. Mas eu gosto muito de um filósofo geógrafo, que é o Pierre Levy,
que faz uma provocação interessante com relação ao que é a técnica, né? A técnica é um instrumento, o que é uma arma. É algo que pode servir a uma necessidade muito básica da alimentação, do alimento de um humano carnívoro, e, ao mesmo tempo, pode ser um instrumento de agravamento, aí, de produção da própria guerra. Assim como a tecnologia nuclear, e tem todo um debate em torno do descarte disso, eu não entro aqui, mas considero essa ideia, ela serve para bomba e também serve para você promover geração de energia. Então, eu não acho que a técnica em si ela é um problema. A questão sempre é a qual projeto de sociedade essa técnica serve, né? E aí, fundamentalmente, é uma decisão política. É por isso que as humanas, no meu entender, sempre terão lugar. Porque, no final das contas, teremos que sentar em cadeiras e dialogar sobre como utilizar, a qual destinação essa técnica vai servir, né? Então, o computador pode ser um instrumento de alienação do meu estudante, mas ele também pode ser um instrumento que potencialize isso, se ele for introduzido com respeito às culturas locais, às dinâmicas. Quer dizer, eu não tenho aqui um receituário, mas o que eu quero dizer é que ser culturalmente sensível, como uma amiga minha, Ana, falava, tem que ser culturalmente sensível, eu acho que é isso, né? Mas ser culturalmente sensível significa ser regido por um outro tempo, que, no meu entender, é o tempo da educação. Estou até amigo. Meu amigo. Ela dizia duas coisas importantes. Ela dizia que tem que ser culturalmente sensível. Ela disse que em planejamento o que não aparece, desaparece. E na medida que eles tiram as humanas do planejamento, em termos de carga horária, inclusive, isso diz muito sobre o que é que eles querem de nós, assim, né? Sim. Eu queria tentar amarrar só essa ideia para a gente tentar passar para outros assuntos, que tem muita coisa para falar ainda, trazendo um conceito que, na verdade, hoje em dia se usa até mais do que a própria palavra igualdade, né? Então, tipo, a ideia de que se combate desigualdade, na verdade, com a noção de equidade, que aí a equidade, na verdade, seria a tentativa de produzir condições comuns considerando as diferenças. Que a igualdade, na verdade, a ideia de igualdade mascara uma tentativa de uniformização, né? De apagar as diferenças e apagando essas diferenças a gente não consegue perceber as diversidades e diferentes desigualdades, né? Mas eu queria agora puxar... Na verdade, não sei, vocês acham que ainda dá tempo da gente falar dessa questão dos dados, dos perigos do uso da tecnologia, né? Acho que o Marcelo podia falar. Chamar atenção para que a tecnologia, por si só, ela é inerente ao desenvolvimento da humanidade, né? Exatamente como o Paixão estava colocando, que propósito ela serve, né? Entender esse controle da tecnologia. É interessante quando a gente percebe, por exemplo, esse desenvolvimento de softwares livres, por exemplo, que vai numa perspectiva, e outros softwares que são, na verdade, fazem parte de conglomerados, cada vez mais que eles monopolizam todo o sistema de fluxo de dados no mundo, tem um controle sobre isso, né? Publicitário, político sobre isso. Como, na verdade, agora, por exemplo, desculpa interromper, a gente está usando uma ferramenta tecnológica para gravar esse vídeo que pertence a uma empresa que, na hora de fazer o login lá, a gente tem que concordar com os termos de uso, e esses termos de uso são a venda dos nossos dados, né? Que vira publicidade para a gente, mas que vira uma série de outras coisas que a gente ainda nem sabe o que vai ser. Não, é isso. Só para poder... que a gente vai lembrando também, tem muita coisa para conversar, né? Tem várias relações. Não sei se vai dar tempo da gente falar tudo ainda. O Paixão quer falar de escolarização e educação? Eu quero, mas olha aí, o tempo. Mas só para não... Eu tô pensando com vocês aqui e pensando aqui ao mesmo tempo, como também deve ter o docente que vai assistir, e queria pensar
rapidamente, não estava nem roteirizado, mas pensar com vocês como falta enquadramento legal, normativo, que dê conta do labor em casa, né? Eu fico me perguntando se explode, vou pegar uma situação extrema aqui, né? Explode o computador na tua cara lá. Que tipo de cobertura você vai ter, né? A cadeira onde você senta, o consumo da energia da sua casa, quer dizer, existe toda uma estrutura de encargo aí, sobrecarga e um aumento dos encargos laborais que são imputados mais uma vez ao servidor, sem que isso seja pensado, porque a gente não tem enquadramento normativo que dê conta disso, que é a diferença de você estar dentro de um ambiente físico de trabalho ou coberto, porque seu enquadramento legal permite que você execute essa função à distância. Então, ainda não há uma normativa clara em relação a isso. É importante que a docente saiba que não adianta correr. Não adianta correr para tentar mostrar que eu estou fazendo, porque não há, de fato, normativa que cubra. E aí, do ponto de vista, se você pensa, digo você que me ouve, né, pensa em estar resguardado, eu tenho que dizer, sem ser advogado, sinto muito, porque o que impera nesse caso não é a discussão moral. Eu estava trabalhando em casa quando aconteceu um acidente. O que impera é a normativa, né, infelizmente. E a normativa, até onde eu saiba, ela não me cobre. Por isso que eu estou fazendo aqui. Quer dizer, vai ficar aí, vai depender muito da minha chefia, vai depender muito do reitor, de entender que, nesse momento, o que eu estou produzindo aqui é conhecimento. Mas se o ministro da Educação, de repente, achar que não, porque o conteúdo pode desagradar algo que ele diga, quem vai me dar cobertura legal? Um juiz, que pode ser conservador ou não, é isso? Porque eu não tenho uma normativa que regule. Então, fica aí também, né, para a gente pensar. E a própria contabilização dessas horas, né? Porque quando eu penso nessa coisa do trabalho à distância, da educação à distância, principalmente, a coisa para nós docentes é um pouco tratada como se fosse automático, assim, sei lá. Nós três sabemos bem como tem sido difícil administrar a tecnologia, aprender coisas o bastante para conseguir gravar um vídeo, quanto que isso consome tempo antes e depois, como que envolve uma série de outros trabalhos que não estão na nossa função, né? Então, tem muita coisa para discutir aí, né? E quanto maior a flexibilidade, maior que lhe permite também, em diversos trabalhos, você ser precarizado, né? Porque você tem que ficar atendendo 4 horas por dia, né? Porque isso não tem um limite, não tem uma clareza até que ponto você pode trabalhar. Depende da demanda. Enquanto houver demanda, não tem que trabalhar. E eu já sou, contrariando o Paixão, que é otimista com a tecnologia, eu já sou bem contrária à tecnologia há alguns anos, assim, quando se estabeleceu que o WhatsApp, por exemplo, é uma ferramenta de trabalho, né? Eu luto tanto para diminuir ao máximo a quantidade de grupos, porque por mais que não seja a intenção da gente mesmo, né? A gente cria uma dinâmica em que vira um espaço de trabalho em que a gente pode se comunicar a qualquer hora. Então, essa sensação de que o trabalho nunca termina é extremamente angustiante e exaustivo para a gente também, né? A gente pode dizer que a gente trabalha 24 horas por dia. E só para poder, dentro disso, né, pensar. Imagine, a gente tá lidando, na verdade, com essas ferramentas de forma individual, assim, cada servidor, por exemplo, vai buscando, né? Imagine isso como um projeto mesmo institucionalizado, diante do cenário atual, abrindo precedentes, que já era um projeto antigo do governo, esse tipo de educação, abrindo precedentes, isso se institucionalize. Como é que vai ser... Tem uma série de questões, mas, por exemplo, só uma. Como é que o serviço público vai aderir a algumas plataformas? Porque tem uma corrida imensa agora de grupos que lidam com ferramentas de EAD para vender para o governo a preços exorbitantes. Sim. Então, tem uma série de formas dentro do governo para vender, inclusive o próprio... Enfim, falar muito, mas você sabe, o próprio ministro da Educação já andou, o anterior, inclusive, com esses lobbies. Se ele já não está fazendo parte, né, integralmente desses lobbies.
desses grandes grupos que vão lucrar absurdo, né, com isso. Aí é importantíssimo a gente pensar isso, né? Quem lucra com isso? Uhum, uhum. Ser voluntarioso sempre me deixa com medo mesmo. Eu vou fazer sem nenhuma orientação sobre como, porque eu quero me resguardar. Então, quanto mais eu fizer, mais eu me resguardo. E volta àquela questão inicial, né? Muitas vezes tem uma boa intenção clara aí do profissional, ele quer avançar, ele quer fazer com que as coisas fluam, mas não é assim, né? As coisas têm que fluir dentro de um sistema, afinal de contas, a gente está falando de sistema de educação, né? Então, fica para pensar. Eu acho que... Educação, escolarização, Paixão. Eu não sei ainda se vale, só que eu acho que a gente já falou tanta coisa. Então, para a gente fechar com uma outra coisa, e aí retomando a ideia do começo da gente contar as nossas experiências, não sei se vocês acham uma boa ideia, falar como que vocês acham que vocês mais aprenderam na vida? Assim, de que maneira vocês mais aprendem? Menina, Eu já falei mais ou menos, né? Eu sou muito crítica, mas não sei se a pergunta foi nesse sentido. Mas, assim, já para poder encerrar, pelo menos a minha parte, para eu não esquecer, e aí pode voltar isso rapidinho. Eu fiz algumas anotações, eu queria só colocar aqui, sem responder essas questões, mas questões que para quem está ouvindo também pensar, né, junto com a gente, pode até comentar. Como construir conceitos, valores, com alguma reflexão crítica nessa modalidade? É uma questão pedagógica interessante, quando você tira da questão das relações coletivas, das relações dialógicas, né? Da interação, do convívio com pensamentos distintos na sala de aula, como isso é feito dentro, por exemplo, na vida privada de cada um individualmente. Como acompanhar e avaliar o aprendizado para a gente? Como pensar projetos, por exemplo, de pesquisa e extensão, se isso foi incorporado no calendário, se for preciso avaliar. E como é que vai ter projetos de extensão ou as outras dimensões da escola, não só é o ensino, né? Como pensar o próprio ensino-aprendizado diante da desigualdade no Brasil, que a gente já pincelou muita coisa aí. Questões que eu não estou querendo responder, mas que vão surgindo para poder a gente pensar, né? Depois, como isso pode Eu ser? acho que essas suas questões dialogam com a minha pergunta, porque quando eu perguntei nesse sentido da experiência, é porque, para mim, tanto como estudante, como quanto professora, como pesquisadora, as circunstâncias em que eu mais aprendi algo sempre foi coletivamente. E no ao vivo, né? No quanto você troca o olho no olho, e aí eu vou até ser meio brega também no sentido do afeto. Acho que tipo, o contato físico, no sentido de você estar ali vendo o tom de voz, vendo a reação da pessoa, isso não. Óbvio que pode ser um pouco de diferença geracional também. Nossa, acho que pode ser um quê de velhice, porque para os estudantes talvez o contato social virtual faça mais sentido, mas para mim o aprendizado ele ainda se dá na construção coletiva. Encerro Perfeito. minha participação. Só para fechar agora, tomando, por exemplo, esse seu relato, eu me vejo muito hoje, por exemplo, na pós-graduação, como é importante no meu grupo de pesquisa as reuniões coletivas, quando a gente escolhe alguma obra para discutir, como isso é muito rico. E isso é de extrema importância para todo mundo que participa e a gente consegue sair de lá de uma forma muito mais rica. Você consegue, inclusive, com o olhar do outro, entender outras questões que às vezes você nem percebe na leitura. E isso é muito bom, muito bom. Hoje, realmente, me faz muita diferença. Esse isolamento não está me Troca a gente permitindo. faz mais sinapse, né? A gente não está deixando o Paixão falar. Fala, Paixão. Porque nesse caso aí, o meu percurso, eu saí da universidade em 2012, né? Então tem um tempo já. E não voltei a ela.
de grupos de pesquisa, etc. Tenho contato, e aí era isso que eu quero falar sobre até a tecnologia, né? Eu tenho contato, faço esses diálogos, mas eles também, pela minha dinâmica de vida, venho morando em um monte de lugares, cidades e tal, eu tenho uma rede de pessoas que estão dialogando sobre coisas, mas ela, de fato, é uma rede de pessoas reais, no entanto, uma rede virtual, como aqui, a gente agora dialogando, e eu venho me dando muito bem dessa forma. Gosto dos debates face a face. Se o tema for muito polêmico, inclusive, é aí que é o meu lugar, falar com a pessoa mais próxima, acho que a gente mede melhor os tons e o debate flui bem. Mas o meu aprendizado hoje ele se dá, de fato, de uma maneira mais solitária, né? Eu leio e errática. Eu leio e estudo em tempos diferentes, algumas coisas ao mesmo tempo acontecendo, mas essas sínteses, elas são feitas aí, ou escrevendo, né, minhas anotações, agora principalmente socializando, mas já não com as pessoas concretas ali, porque eu já não as encontro tanto assim. Tem os colegas, tem vocês, mas, em geral, esse diálogo ele está aí, escrito, mas a gente vai trocando, utilizando redes, utilizando telefonema, mas é isso. Surgiu um tema louco, mobilizou um colega, ele entra em contato e a gente aí começa a bater papo e eu estou aprendendo muito assim, até no final foi o que ficou assim, em termos de aprendizado para mim ultimamente. Beleza? Beleza. E aí, Até a próxima, pessoal. sugestão de leitura aqui.